Ela tá por aqui, mas hoje ela vai estar aqui na aula, né? Eu e o Zé que vai puxar aí. Vamos ver se nós manda bem com ela, né? Vamos. O que você acha? Creio que sim. Então vamos bem. Vamos que vamos. Que legal, cara. Bom dia pra vocês todos aí, tá? Bom dia, bom dia. Que bom ver vocês aí. E aí, gatão? Tudo jóia? Olha o sorriso bonito demais, né? Aí sim, mano. Pô, cara, é um prazer estar aqui mais uma vez, tá bom? Quero deixar isso bem claro. É algo que a gente curte bastante estar aqui, vindo fazer as reuniões, vindo estar dividindo aqui um pouquinho do que a gente busca lá fora para aprender, do que a gente coloca em prática no nosso dia e funciona. Também gostamos de mostrar, até às vezes quando dá errado, né? Quando a gente traz aí, mostra as nossas experiências, para mostrar que a gente é igual, beleza? Sempre, cara, sempre. Nunca se ache menos do que ninguém por causa da sua doença, nunca. Seja ela dependência química, seja depressão, seja ansiedade, você não é menor do que ninguém lá fora. Porque todos têm as suas dificuldades, é isso que a gente gosta de mostrar aqui. Então todos nós somos iguais, cara, né? Ninguém tem aquela vida do Superman lá fora, ninguém tem a vida dos Vingadores lá fora que parece ser perfeito. Não, todo mundo, cara, tá o tempo inteiro com dificuldade, né? Todo mundo. Principalmente hoje em dia que as pessoas andam cada vez mais sem identidade, cada vez mais com a sua identidade fraca, ofuscada. Então assim, não se ache menor por nada, beleza? A gente somos seres humanos, somos filhos do mesmo pai, né, José? E acreditamos que é o seguinte, cara, vamos meter marcha para frente, tropeçou, vamos levantar e vamos continuar, a gente não pode desistir, tá bom? Porque tem muitas pessoas lá fora que não tropeçaram da mesma maneira que você, tropeçaram de outra maneira e não estão conseguindo enxergar, não estão conseguindo pedir ajuda, não estão conseguindo passar por uma ressignificação e vai continuar sofrendo lá fora, vai continuar levando uma vida cheia de dificuldades. Então tá tudo certo, cara, certo? Não, eu vou ser sincero para vocês, é algo que a minha família coloca em prática há 29 anos, tá? Na verdade 35, 29 é que a gente está sóbrio, mas 35 anos. Não tenha vergonha de assumir, eu sou um dependente químico, com muito orgulho. Por quê? Porque é uma doença que eu tenho e hoje eu tenho a capacidade de enxergar que ela é uma doença, hoje eu tenho a capacidade de enxergar que eu posso tratar ela, que eu posso domar ela, que eu posso colocar ela sobre um certo domínio, para que ela pare de prejudicar a minha vida. Então lá atrás a gente nunca teve vergonha de assumir a dependência química da nossa família, né? Nunca tivemos vergonha de assumir que o meu irmão era um dependente químico. A gente sempre colocou com muita facilidade, sim, temos esse problema, temos essa doença e se você não gosta, problema seu, mas nós não vamos esconder, nós não vamos ficar com vergonha, nós não vamos ficar com medo de rejeição, a gente sempre assumiu. Então, cara, esse é um grande código para você, cara, ficar forte, mais forte, para você ter mais força lá fora. Assuma, eu sou um dependente químico, não tenho vergonha, porque é uma doença, assim como é a diabetes, assim como é o câncer, é uma doença do mesmo jeito, tá? Então não tenha vergonha de assumir quem você é, cara, e qual é a dificuldade que você tem. Tenha vergonha. Às vezes assumir, eu acho que fica até mais fácil da encarar. Cara, você vai tirar, velho, um peso das suas costas gigante. Por quê? Você não vai ter mais que se esconder, velho, de ninguém. As palavras difíceis, palavras de julgamento. Cara, mas aí, filho, julgamento, quem não te julga? Geralmente é de quem nunca passou por isso. Mas, cara, eu não sou adicto, eu sou irmão do adicto. Você acha que as pessoas não me julgam lá fora? E tem uma coisa também, né, Alex? Por exemplo, o cara me ofereceu uma cerveja, alguma coisa, e falou, eu não vou beber, eu tenho problema com álcool, eu sou um alcoólatra. O cara nunca mais vai te oferecer. Acabou. Porque você fala, não estou bebendo hoje, semana que vem me oferece De novo. Até que uma hora você corre o risco de cair, né? Entendeu? Então, assumir, velho, é tirar uma jamanta das suas costas, sabe? Eu sou dependente químico, eu não posso com isso e quero que você me respeite, não me ofereça mais. Pronto, acabou.
tirou o peso, o cara sabe quem é você, velho. Não tem essa. Então essa é um grande código para quem quer ganhar força. Assuma, não tenha vergonha. Porque igual você fala, igual você falou aí, cara, deixa eu te falar, julgamento e crítica, a gente é o tempo inteiro os outros julgando a gente. Vira as costas para você ver quem não vai te julgar, quem não vai te criticar. Dentro de casa, no trabalho, quem? Sem ser a dependência. Sem ser, tira a dependência. Assumindo ou não, você vai ser julgado. Não tem, é o ser humano, cara. Por isso que eu falo. Deixar o exterior afetar o interior. As pessoas lá fora estão adoecidas emocionalmente. 95% da população mundial, cara, está adoecida. Por que tem tanta fofoca? Por que tem tanto mimimi? Mas aquele negócio também, né, Alex? Às vezes o cara que vai te julgar, a opinião dele não serve pra nada, velho. Entendeu? Qual a maior opinião para você hoje? De importância para você? Qual é a palavra que você vê mais como importante para você hoje? Meus familiares, né? Mas mesmo assim, cara, traga mais pro No eu. caso dos meus familiares que eu falo, não a minha família mesmo. Eu falo os parentes, né? Eu falo, quem tá comigo no dia a dia ali, de repente se me julgar, eu vou ficar um pouco triste. Mas coloca como principal a opinião sua e a de Deus, cara. Entendeu? Porque assim, fora isso, ele é meu amigo, José. Pô, a gente tem uma amizade muito legal. Mas, cara, você acha que o José pode errar em algum momento e às vezes me machucar? Pode. Ele é um ser humano, cara. A mesma coisa eu. Será que em algum momento eu não posso errar e também machucar o José? Como aquela situação, né, Alex? Que o José estava lá, os amigos dele lá aquela vez lá, e vocês falaram pra ele, olha, José, dá legal você ficar aí e tal. Entendeu? Foi uma crítica construtiva que o José ouviu e falou, pô, verdade mesmo. Né? Foi, José. Aí me chamaram aí que, olha, fala uma coisa pra você, mas lá conversando, assim, sabe, explicando, não explorando. Se ele explode, eu também, acho que talvez a minha explosão também seria. Mas ele foi conversando, eu fui entendendo, eu falei, peraí, esse negócio, a atitude minha não está certa, então eu tenho que rever isso aí. E como eu revi agora, eu estou mais trocando. De repente você não estava vendo problema na Não, televisão, porque para mim é normal. Porque como eu tenho bastante amigos, qualquer lugar que você vem, qualquer lugar que o pessoal me chama. Mas aquele lugar não é lugar para mim. Sim. Entendeu? Quer falar comigo? Chama bem do lado, mas não. Um lugar. Na minha casa também eu vou falar uma coisa para você, eu não sou muito de receber amigos, não. Recebi muitos amigos, e a hora que eu recebia muitos amigos foi a hora que eu levei o maior tombo. Entendeu? A hora que eu estava no meu auge, já estava cheio de amigos, em aspas, né? Sim. Depois que eu perdi tudo, aí meus amigos sumiram. E isso aí não é bom não, cara. Porque não é. Quando eu estava lá no auge, trabalhava no Hotel Pino, minha casa era lotada de amigos. Depois que eu caí, cara, aí que as pessoas que eu menos esperava, que foi lá me deu a mão, né? Quando o poço me tirou. Porque não é fácil não, cara. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu também tenho minhas dores. Eu também sou de carne e osso. Entendeu? Eu moro sozinho, entendeu? É difícil pra mim também. Que nem eu tive perda agora semana passada do meu sobrinho. Se a gente não tem uma cabeça boa, cara, você fala, coitada da minha irmã, eu não posso, cara, eu tenho que ir. Porque ainda bem que, graças a bom Deus, eu tenho essa casa que se um dia eu precisar, não vou falar, eu também sou arriscado. Deus me guarda, entendeu? Não posso falar de eu estou curado, eu sou imbatível, eu estou curado. Não. Quantos anos mesmo, José? 22 anos. 22 anos. Ainda bem que eu tenho, se eu tiver que cuidar, eu ligo para o Alex, ligo para a Letícia, ligo para o João, entendeu? Aí eu já não. Mas não é fácil não, cara, viu? Pode ter certeza. Mas eu também sou arriscado. Mas eu trilho também os lugares que eu vou agora, entendeu? É o que eu estava falando hoje com o Nathanael ali, eu falei que essa parte da recuperação é muito complexa, porque você tem que andar bem na linha, né? Você tem que ir um pouquinho já. É fração de segundo. É um segundinho que você. Não vai, não pega, o quê, cara? Oxe, não quero passar o que eu passei, não. Não desejo para ninguém aqui, gente. Porque, olha, eu acho que a recaída é mais dura, dona. Eu acho que é mais doído, porque você vai ter que começar cada vez mais afunda. Todo o mesmo processo novamente, entendeu? Eu vou falar uma coisa para você, cara. Isso aí eu vou levar pro resto da minha vida.
Se acaso eu cair, sair daqui, tá aqui dentro da clínica, cair aqui fora, fala assim, ih, voltou a beber. A primeira coisa, já vamos me Você ser dos 22 anos, já não vai andar nada, já vão me taxar. Mas nos primeiras épocas, nos primeiros momentos que eu saí daqui, as minhas irmãs também ficaram tudo de olho em cima de mim, entendeu? Eu vou ali. Já falei, rapaz, se demorar já era. E eu procurava não sair. Cada vez que eu saía, eu falava, tá em tal lugar. Porque já aconteceu várias vezes que eu gostava do futebol, e ia no baú lá, uma lanchonete lá, eu fui. Era centroavante, era bom, velho. Jogava muita bola. E estava tomando um café. Não sei quem passou, ligou para minha irmã, falou assim, eu vi o Zé no baú com um copo na mão. A minha irmã já ligou, o que você está fazendo? Estava jogando futebol, estou tomando meu café. É porque vieram falar aqui que você estava bebendo café. Para você ver como que é, isso aí, como entendeu? que o julgamento... Vai ter, cara. Isso aí eu vou ter que arreglar pro resto da minha vida. Isso aí eu tenho. Vai até o final. Vai ter, entendeu? a vida inteira vai Mas você ter. tem que saber lidar com isso aí, senão você fala, quer saber de uma coisa? Você não tem nada a ver com a minha vida. Eu faço da minha vida o que eu quero. Mas não é bem por aí não, você tem que... Eu vou falar uma coisa para vocês, cara. Olha, eu vou falar, é difícil eu falar, mas olha, eu passei fome, cara, passei necessidade pra caramba. Então eu dou valor no prato de comida aqui da minha casa. Porque não é fácil não, cara. E a minha sorte, né, meu, o João aqui, eu vou falar uma coisa pra você, ó, agarre, cara, agarre. O João me tirou do fundo do poço, cara. Se eu tenho tudo ele, graças a Deus, em primeiro lugar, segundo o João, a dona Eliane e essa casa aqui, cara. Por isso que eu gosto de vir na terça-feira conversar com vocês aqui, porque para mim me fortalece também vocês aqui, entendeu? Eu saio daqui e falo, puxa vida, meus irmãos estão lá. Eu considero vocês como meus irmãos. Não sei se a liberdade que eu tenho, um pouco da liberdade que eu tenho com vocês, eu chamo vocês de meus irmãos. Porque para mim, vocês faz parte da minha vida, entendeu? Nem tanto que eu posso, toda vez que eu venho para cá, eu me sinto bem aqui. Porque o que eu vou ficar fazendo na cidade lá? Vou no mercado, volto, pelo menos eu estou aqui, estou aprendendo com vocês. Que eu, 22 anos. É como diz o Daniel, né? O problema não é mais meu, né? Nosso. Não é. E as minhas irmãs também, porque o meu ex-chefe lá, sabe? Da fábrica lá, ele adora quando eu venho para cá. Fala que toda vez ele fala comigo, ele fala, puta, você é um exemplo pra caramba, pra muita gente, cara. Eu falei, obrigado. E eu, agora que nem vai ter a festa agora em São Roque lá, e meus amigos eu vou na festa também, mas eu sei onde eu vou, o que eu posso e o que eu não posso. Porque depois que a gente vê as pessoas nativas lá, você vê o que eu fazia também, será que eu fazia isso? Eu também fazia sim. Eu manipulava muitas pessoas, mas olha, eu era um manipulador, cara. Hoje não, hoje eu penso para falar uma coisa, para tirar uma perna, eu perguntou a Deus. Mas estamos aqui, estamos juntos aqui, né, Alex? Muito legal. Graças muito a Deus. legal. Estou feliz de estar aqui com vocês aqui, né? Mas A gente vê a alegria no seu olho aí. porque eu perdi tudo, né, cara? Então, reconstruí tudo de novo, cara. Hoje eu tenho uma casa montada. O duro não é, o duro que para você pegar conquistado novamente, ó, confiança lá fora é difícil. Depois que você pegou, vai embora. Mas mesmo assim, os caras ficam com o pé na frente e o pé atrás de você. Até hoje eu sei que fica. Você pensa que não falam de mim? O cara lá, quando estava com nós, estava bebendo, fazendo a coisa. Agora virou, desculpa a expressão, virou santinho, agora vai na igreja. Que nem eu vou na igreja todos os dias. Agora vai lá para Deus, lá, não sei o que lá, não sei o que não. Vivia caindo, aí o cachorro lambendo a boca dele, agora quer dar uma de sermão pra gente. Eu não quero. O importante é pra mim. Eu me senti bem, agora eles são eles. Se eles podem, quem não pode sou eu. A minha vida vai continuar do mesmo jeito, com eles sem eles, entendeu? O importante é Deus lá em cima. Né? Entendeu a importância de assumir, cara? Porque assim, vão criticar. Então, por exemplo, o Zé já teve caso de às vezes a gente pedir pro motorista deixar ele na casa dele, então vai com o carro do Gabata. E aí já teve caso, né, Zé? O carro do Gabata tá deixando ele lá, na casa dele, e automaticamente o pessoal viu na rua e já ligou para a irmã também. Ô, o Zé tá recaído? Nós vimos ele no carro do Gabata. Você vê? Não, vai ter, cara, vai ter. Fica tranquilo que você assumindo ou não, as pessoas vão te julgar. Então é melhor eu assumir, tirar o peso, não ter mais preocupação com isso, do que eu ficar carregando esse peso e às vezes isso faz uma pressão em mim e pode se tornar o quê? Um gatilho de recaída.
Entendeu? Então é muito melhor eu falar, não, ó, eu sou alcoólatra, não, ó, eu sou dependente químico. Então assim, eu não posso mais para essa situação, por favor, não me ofereça mais. Acabou, velho. Então, por exemplo, meu irmão, ele é julgado até hoje, depois de 29 anos limpo, porque ele escolheu nunca mais frequentar uma festa de família. Mas por quê? Na época você acha que julgavam ele como o quê? Metido, orgulhoso. Esse nóia agora, quem é ele para não ir mais na casa dos outros? Mas ele escolheu o quê? A proteção dele. Então ele fala, cara, eu não vou. Por quê? Porque eu quero que as pessoas curtam do jeito delas. Quem não pode, sou eu. No meu Acabou, caso, velho, lá, uma escolha. No meu caso lá, eu tenho um cunhado que ele é um que toma cerveja, né? E ele também não me oferece, porque eu já contei altas lá e acabei até magoando ele. Fica difícil eu não ir mais nos lugares também, nas festinhas de família. Então, você vai ter que selecionar, você entendeu? Você vai ter que fazer o quê? Isso é muito legal que a gente vai falar aqui hoje, porque o quê? Você vai ter que administrar o seu tempo, né? Então, por exemplo, se eu vou em um local onde as pessoas vão beber e não vai estar no meu controle, será que eu devo ficar nesse local 2 horas, 3 horas? Ou será que eu passo lá, fico a minha meia horinha, dou atenção para todo mundo, pego minhas coisinhas e vou embora? Não deixei de passar. Então, é escolha de administrar o seu tempo, entendeu? Mas uma coisa que eu reconheço, tipo assim, quando eu vi ele bebendo ali, dando risada e tal, eu ficava um pouquinho assim, pô, queria também estar tomando uma ali de boa, dando risada. Então, aí é o risco que você corre, porque a tentação está tocando campainha, entendeu? Se você vai abrir a porta, sei lá, quantas vezes será que a tentação vai ter que tocar a campainha para você abrir a porta? Uma vez, 2, 3, 4? E aí, deparando com essa situação, O meu irmão fez a escolha dele de não ir mais. Então assim, ele vai, ele visita as pessoas, mas não em festa, entende? Não é que ele deixou de ter contato com as pessoas, mas ele, por exemplo, ele vai na casa na minha casa, ele vai na minha casa, fora de festa. Ele vai na casa do primo X, ele vai na casa do primo X, fora de festa. Porque aí ele tem o quê? Um controle maior do ambiente. Agora, numa festa, o que você vai controlar? Você vai poder controlar se as pessoas vão ficar bêbadas? Você vai poder controlar a comunicação das pessoas? Tudo coisas que podem se tornar gatilhos. Ver a bebida em si. Entendeu? Na festa tem várias companhias, né? De tudo quanto é lado. Aí na festa, uma pessoa que já te incomoda, vai lá, bebe, ela fica alterada. Será que ela não vai te incomodar mais ainda? Então assim, essa é a escolha. Ele deixou de ir em festa, mas ele não deixou de ver as pessoas, entendeu? Só ele usa tática diferente. Sobre vigiar. Porque, por exemplo, se eu vou na sua casa você não tendo festa, é muito mais fácil de você não estar bebendo, da gente conversar. Agora, numa festa, como é que você vai controlar aquele público de ali de 20, 30 pessoas? E esse processo de Não tem como. recuperação é muito árduo, eu acho. Eu tinha uma visão do NA assim, que era só ir na reunião e tal, partilhar, e não, eu pensava que era assim. Aí depois que eu conheci o Fábio, eu comecei a ler o livro azul, eu comecei a entender diferente os passos, a praticar os passos e ver que recuperação é para macho, é para homem, e quer mesmo recuperação, e não é fácil. Não é é. muito difícil. Você seguir a risca ali, para você manter, é muito difícil. E eu não tinha essa visão, eu achava que era só ir na reunião. Não, tem que ter muita vontade, velho. Muita. Aí é onde eu falo para vocês entenderem por que a população está adoecida. Será que as pessoas estão dispostas a deixar o vício da pornografia? Será que as pessoas estão dispostas a deixar o vício da fofoca? Será que as pessoas estão dispostas a deixar o vício do jogo, de joguinho? Essa é a pergunta, entendeu? Então aí você imagina quantas pessoas não estão doentes lá fora, cara. Não assumo. E não assumem. E agora com essa legalização dos jogos aí, vai vir cada vez mais, né, velho? Mas não tem. Já pode até fazer mais apartamento aí, que vai vir um monte. Não. Aqui já não dá conta, cara. A gente já não consegue dar conta, porque o número não para, só cresce. Entendeu? Infelizmente, é a realidade. Mas, bom, a gente nem falou o bom dia, né, no sentido de apresentar, né? Quem tá de novo aqui com a gente, a primeira vez comigo e com o José, levanta a mão aí, galera. Legal, cara. Você já assistiu com ela? Comigo? Legal. O José, a semana passada o José não estava. Então, galera, para os novatos, o José ele entrou aqui em 2003, tá?
uma única internação, ele saiu em 2004 e até então mantém a sua sobriedade. Cara, e assim, funciona. O tratamento para quem quer, funciona. Mas é que nem o companheiro falou, é para quem quer. Quem não quer, não vai funcionar mesmo, tá? Eu sou irmão do João, o fundador, então eu estou na dependência química aí convivendo há 35 anos e a gente em sobriedade com a família e com o João há 29. Então, por exemplo, cada um tem um caminho, cada um tem uma trilha. O José está há 22 anos limpo e nunca trabalhou na área. O meu irmão está há 29 anos limpo, mas ele entendeu que ele precisava trabalhar nessa área. Por isso que surgiu o Gábata. Então assim, olha como caminhos diferentes podem ter o mesmo resultado. O que vai fazer a diferença é isso daqui que o companheiro falou. É para quem quer, para quem está disposto a assumir a responsabilidade da sua vida. Entendeu? Tem algum significado assim? Gábata? Gábata é grupo de apoio bem-aventurados aos toxicômanos e alcoólatras. Beleza? Aí a gente resumiu para Gábata. Então, cara, funciona, gente. Só que é o seguinte, tem que abrir o coração, você tem que abrir a mente, você tem que trabalhar com perdão, porque é a sua vida, cara. O que a gente quer que vocês entendam, velho, é que é a sua vida que está em jogo, não é a dos outros. E você é um cara especial, você é um cara inteligente, você é um cara que pode conquistar tudo de bom na sua vida. Tá aqui o exemplo dos caras, velho. Eu vou trazer, eu acho que o Cris faz uns dias que não vem, né? Ele veio faz uns 10 dias ali. Ah, ele tava aí? Sempre top. O Cris também completou 27 anos. O cara iluminado. Ele é show de bola, cara. Aquele cara é fantástico. Fazer alguma coisa aí que Ninguém faz. Pode ver que nenhuma espiritualidade tem a pegada dele, velho. É surreal mesmo. O Cris também foi paciente, chegou aqui em 98. Nós abrimos em 96. Também tá limpo até hoje. Então, assim, cara, é surreal, velho. Dá. Entendeu? Por isso que são poucos, porque são poucos que estão dispostos a pagar o preço. Entendeu? Que é alto, não é barato não. É um preço de vigia 25 horas. Se um dia tem 24 horas, tem que ser 25, velho. Beleza? E hoje a gente vai falar de um tema aqui, cara, onde a gente mandou para as famílias. Também, para quem está assistindo pela primeira vez, toda reunião de terça-feira aqui, ó, a família tem a oportunidade de assistir ao vivo pelo Instagram. E a gente manda toda segunda-feira pelo Gábata Ouvidoria o convite com o link para cada família de cada um que está aqui. Então, cara, peçam para as famílias assistirem, beleza? Porque vocês vão entender que isso daqui é uma reunião que serve para qualquer um. A gente não está falando da dependência química, a gente está falando de quê? De gestão de emoção. Fechou? A gente estava conversando numa reunião do terapeuta sobre o tratamento nosso aqui e a família lá não está tendo tratamento, né? Aí eu até fiz um comentário falando que a família também tem um tipo de tratamento que é essa reunião que você faz, né? Que queira ou não, você acaba passando bastante coisa e informações para a família que está assistindo, né? Se ela colocar em prática, entendeu? Que é aquilo lá. O que a família, velho? O que a família mais sofre lá fora? É a codependência, não é? A codependência de achar que, cara, precisa estar responsável por vocês o tempo inteiro, precisa se agarrar a vocês o tempo inteiro, precisa decidir por vocês. Elas acham que vocês só vão ter sucesso a partir das decisões dela. E não é, né? A família também precisa entender quais são as dores da família. Porque a família, se ela não compreender isso, ela se torna o principal gatilho para a recaída. Porque muitas vezes a família não conhece e acha que é safadeza, ser burrice, malandragem. Também. Na verdade, você acaba mostrando aí que é realmente uma doença. É uma doença, uma doença cara. complexa, tem um tratamento. Né? É isso o daí. orgulho deles também. E eu quero colocar aqui realmente para quem quer, nem falou aí. Porque já tiveram a experiência de colocar alguém aqui, 3 dias já sair e falar lá, não é nada disso que falaram. Lá que nem me amarrar, lá que nem não sei o quê. E assim é essa. E eu já estou passando um período aqui que eu estou vendo que não é nada disso que me falou. Então, realmente, se você quer, acontece. Acontece, cara. Se você quer, acontece. Acontece sim. Tem vários, tem exemplos mais recentes aí, eu até tenho que ver se eu consigo trazer. Como é terça de manhã, é difícil as pessoas virem pra cá, né, cara? Se fosse mais de final de semana,
Mas eu vou ver se eu consigo fazer algo aí para trazer até a galera que tá aí 2, 3, 4 anos limpo aí, que também tava aqui, entendeu? Então assim, é isso, cara, dá. E você vê que é o seguinte, ó, você querendo o tratamento, você vê que você tem, pô, total liberdade, cara. Você fica bem tranquilo aqui, você, cara, tanto que você vê que, olha aqui, ó, a reunião, quanto você acha que era para estar aqui? Quantas pessoas? Temos 80 pessoas aqui. Hoje é por aí. Então assim, olha a sala pra gente ver. Então assim, tá aqui, ó, vem quem quer. E eu gosto muito disso, tá? Eu não gosto de ficar pedindo, eu chamo. Quer vir, velho? Vem, é muito bem-vindo. Não quer? Tá tudo certo, cada um tem o resultado que merece. Essa é o fato. Eu já chamei vários amigos lá, quando o pessoal fala, não vou ficar lá no coach, não sei o que lá. Mas na verdade o cara tá com a cabeça fechada com o negócio, tá ligado? Cara, não quer abrir pra nada. Você entendeu? Só que você já tá aqui dentro, velho. Qual a diferença? Você assistir a reunião para ficar ali fora falando da rotina lá de fora. Ele tá aqui dentro com a cabeça lá fora, não tá fazendo nada aqui. Entendeu? Você acha que tá falando do que lá fora, essas rodinhas? Você sabe disso. É a recaída. Mas vamos lá, vamos falar do tema aqui, ó. A gente, inclusive, tem muito a ver com isso, tá? Que é isso daí, ó. A gente mandou com o título: Como você administra o seu valioso tempo. Cara, e a gente está numa geração onde você acha que qual que é a principal moeda hoje, dessa geração que a gente se encontra hoje? Internet? Que mais? Vamos lá. Quem arrisca aí? A principal moeda, a moeda mais valiosa na geração de hoje. Tempo. Mata. É o tempo, cara. É simples assim, cara. O tempo hoje ele está acelerado e muito, entendeu? O tempo hoje ele é algo que ele passa com tanta rapidez devido às tecnologias que as pessoas não conseguem nem piscar o olho direito, já foi. Você entendeu? E assim, quem não está compreendendo o valor do tempo, cara, tá sem a moeda atual. E aí vai chorar lá na frente, cara. O tempo, tem como eu rebobinar ele? Não. Eu posso voltar ele? Não, cara. Não tem como. A única coisa que eu posso fazer no tempo é controlar o meu tempo, é assumir a cabine de direção do meu tempo. É isso que eu posso fazer. É então relação à serenidade, de aceitar as coisas que eu não posso modificar no passado. Não posso. Mas o que acontece? Se eu não aproveitar o meu tempo de maneira eficaz hoje, eu vou continuar ficando preso no passado. Então é muito disso. Eu estou hoje passando por um processo no Gábata, ok? Beleza. Só que se eu ficar lá fora, nas rodinhas do dia a dia, como que eu estou gerindo o meu tempo? Ou se eu resolver participar das reuniões, não falo só essa reunião. Quantas reuniões vocês têm na semana aqui, mais ou menos? Várias? Então, agora se eu estou aqui, o meu tempo é de 24 horas, certo? Se eu busco gerir o meu tempo de maneira melhor e frequentar as reuniões, aonde eu vou ter mais oportunidade de ter uma boa administração de tempo? Nas reuniões ou lá fora falando na gíria, falando das mesmas coisas que eu estava até então, até chegar aqui? Eu não sei se vocês têm esses números aí de porcentagem de pessoas que vêm aqui, tem mais frequências em reuniões, se eles recaem menos ou se eles recaem mais. Seria legal até vocês terem esse levantamento aí, né, Alex? Cara, isso aqui, ó. Agora a frequência nas reuniões é por isso que tem as listas. Mas assim, ó, você não tenha dúvida que a maior probabilidade é de quem frequenta as reuniões, tá? Tanto que a média, a cada 10 pessoas, uma ou duas embala, pega o trilho. As outras continuam retornando. Tá aqui, se você ficar, se você reparar, quantos dias você já está aqui? Eu já fiz 2 meses e uns 5 Você já viu pessoas retornando? Já desde que você entrou? Chegou um brother aí que estava aí, que eu conheci, já retornou. Então, o índice de retorno é muito alto. Por quê? Não são das pessoas que participam do tratamento, são as pessoas que estão lá fora. Duas pessoas. Então, em 2 meses, né? Sua. Duas pessoas. Então, o índice de retorno é as pessoas que não frequentam as reuniões, cara. São os maiores índices. Por quê? Porque tá lá fora, velho, falando da gíria, falando do que era bambambam lá fora, do que não era, de pai, pum.
Não é, velho, não vai rolar, velho. Você vai continuar retornando. E aí, quem está administrando o tempo errado? É você ou é quem está lá fora? Quem que vocês acham? Se você não administrar? A questão do tempo, né? A gente tem a maneira de valorizar o tempo com coisas tangíveis. O tempo, eu li isso num livro muito interessante, o tempo é dinheiro para todo mundo, certo? Todo mundo fala esse jargão, o tempo é dinheiro. Esse livro ensina que tem uma outra classificação do tempo. O tempo é amor, que é mais caro do que o dinheiro. E por que é o amor? Porque você tem que pensar que todo aquele tempo que você possa desperdiçar não vai ter retorno, né? E usar ele como amor, você vai começar a cair em cima de você mesmo. Essa é a história do O tempo é um amor a si próprio, cara. Por quê? É o que eu estou fazendo com a minha vida, cara. É assim, ó, é como eu administro o meu tempo que vai determinar quem eu vou ser e quais vão ser os meus recursos. Então, por exemplo, o Alex hoje, eu trabalho com o quê? Como coach, trabalho com desenvolvimento emocional. Então, beleza, eu estou o tempo inteiro fazendo o quê? Dou aula, dou treinamento, vou fazer palestra em empresas, certo? Só que se eu ficar só nisso, vocês acham que eu vou estar administrando meu tempo da melhor maneira possível? Não. Eu tenho que o quê? Administrar o meu tempo também buscando novos recursos para ser um profissional melhor, para ser uma pessoa melhor, para ser um pai e um marido melhor. Então, o que eu preciso administrar o meu tempo? O que eu posso aprender a mais para mim também conseguir ser uma pessoa melhor comigo mesmo? Agora, se eu, Alex, não me vigiar, onde eu, Alex, sei que vai ser o que? A minha armadilha. Eu, Alex, sei que vai ser terrível para mim, uma Netflix. Cara, se eu não controlar, cara, a Netflix toma conta da minha agenda, assim, durante horas. Porque é algo que eu gosto, é algo que eu sinto o quê? Prazer em assistir um filme, assistir uma série, é uma coisa que eu, Alex, gosto. Mas que eu preciso me vigiar muito, para o quê? Para que ele não roube o tempo do quê? Dos meus estudos. Roube o tempo do quê? Do meu aprendizado, do meu desenvolvimento como pessoa. Eu fui fazer a contagem das reuniões, a gente tem 26 reuniões por semana. 26? Aí, ó. Olha só. Outro dia. Bastante, né? Por semana. Outro dia, numa reunião aí, um terapeuta apresentou uma estatística aí que uma pessoa de 50 anos, por exemplo, ela passa dos 50 anos, mais de 20 anos ela passa dormindo. Pois é. Agora você imagina como é que tá as pessoas. Ó, gente, isso é sério, cara. Tô falando sério com vocês. Se a gente passa esse tempo todo dormindo, quantos por cento? Pessoa de 50, 20 anos mais ou menos dormindo. você passa dormindo. Então quer dizer o quê? Você está com 50, mas eu estou aqui falando em questão de tempo aí que você está falando. Sim, é porque você põe uma média de 8 horas por dia, dá isso. 25% da sua vida você passa dormindo. Beleza? Agora, se a gente não administrar o tempo, as outras, vamos supor, os outros 50% de 25, tem 100%, 25 dormindo. Você acha que, por exemplo, 50% as pessoas estão gastando aonde hoje? Então, aí você põe não sei quantas horas no celular, não sei quantas horas fofocando. E aí? Por que você acha que os resultados estão ruins hoje na sociedade? Por que você acha que as famílias estão disfuncionais na sociedade hoje? Por causa disso. Mal administração do tempo. Então as pessoas passam 25%, vamos supor, a pessoa de 50 anos passou 25% dormindo. Está gastando 50% errado, aonde? Nas redes sociais. Os outros 25%, sabe como que elas estão passando? 20% em trabalho. E aí, o que sobrou para a pessoa? Qual o resultado que você acha que a pessoa vai ter? Então assim, ó, você vai sair lá para fora. Você está aprendendo aqui que você precisa fazer uma coisa que até então você não fazia, administrar melhor o seu tempo. Aí, mais uma vez, eu estou ali fora. Cara, se eu percebi que aquela roda começou a inflamar, vou ficar perto? Não, cara, vou buscar uma outra roda, vou buscar fazer uma outra coisa. Mas não é. E isso que eu estou falando não é aqui, isso é lá fora, as famílias, nas empresas. Na empresa, qual é a roda que você está investindo o seu tempo hoje?
É na roda dos caras do mimimi ou é na roda dos caras que estão ganhando promoção e subindo? Aonde você está investindo tempo? Você falando de tempo agora, me fez lembrar que antes da minha recaída, tem 1 ano e 4 meses que eu recaí, eu fiquei 7 anos limpo. Eu era muito sistemático com o meu tempo. Eu acordava às vezes 2 horas antes de eu ir trabalhar para poder orar e estudar a Bíblia. Eu cronometrava por mês quantos livros eu ia ler no mês, de 3 a 5 livros no mês. Eu estudava 5 horas por dia no meu intervalo que eu tinha de folga. Era praticamente quase o dia todo lendo, estudando. Eu abria mão de várias coisas para comprar para mim, meu investimento pessoal, para poder investir em livros. Então eu tinha uma vida muito regrada no tempo, era muito regrado o tempo que eu tinha. E depois que eu recaí, eu perdi tudo isso. Então, mas com certeza não foi na recaída que você perdeu. Você já viu o quê? Você já veio afrouxando. Veio afrouxando. Na hora que viu, já. Foi afrouxando. Em vez de passar 5 horas estudando, lendo, orando, eu comecei a passar menos. Comecei a. Foi diminuindo. Eu tive um tempo que quando eu entrei numa empresa não tinha mais folga. Entrei numa empresa, aparentemente quem olhava por fora via que eu estava bem, porque eu ganhava um salário bom, tinha benefícios bons. Mas por dentro eu estava vazio, não tinha tempo para buscar um poder superior, não tinha tempo de ler, não tinha tempo de meditar, não tinha tempo de me alimentar da palavra, a qual a crença que eu tinha. E aí foi indo uma queda devagarzinho. Quando eu fui jogar bola uma vez, eu vi uma pessoa lá no banheiro dando Já era, eu já olhei, estava no buraco. já ligou aquela turbulência no cérebro de 7 anos atrás. Eu fiquei depois do dia que eu vi, ficou aquilo na cabeça. Aí começou a manipulação. Começou com a cervejinha, saía do trabalho, começava a mentir para a esposa. Hoje eu saí 6 horas, vou sair 9 horas, vou sair 10 horas, vou trabalhar até as 10. Tá bom? Aí só tomava uma cervejinha ali na Avenida Paulista, já descia, ia buscar minha droga de preferência, chegava em casa escondidinho sem ela saber, não percebia, só que aí o tempo foi passando, em vez de ser de 1 mês, passou a ser 15 dias, depois de 1 semana, depois se tornou em vez de 5, 10, aí a gente chama de como saber. Progressivo, né? Progressivo, cara. Depois já. Pessoal, eu me identifico também, cara. É o progressivo. Eu no começo eu escondia, eu consegui esconder no mês e meio. Está auto se enganando, você mesmo. Seu ator, né? Vai lá, nego. Sobre esse assunto que você falou, as pessoas na empresa na qual eu trabalhei, quando eu comecei a sentir em 2023, eu tive alguns problemas e eu fui no ambulatório e me relatei que eu estava com problema, não tinha o toolbox, né? Que falava sobre um DDS. Passava sobre o turno anterior, passava sobre a situação que acontecia no terminal e o pai falava, o supervisor falava, que para a gente andar com as 5 pessoas daqueles a qual estavam ou subindo ou estavam se preparando para subir ou já estavam, já tinham ganhado a promoção e não andar com aqueles que murmuravam, aqueles que estavam queimando a empresa, aqueles que estavam insatisfeitos e tal. Aí a empresa sugeriu para mim um programa chamado Supera. Aí eu entrei, aí eu aderi ao programa, aí eles falaram, então vamos fazer o seguinte, você aceita uma internação e tal, a qual vai ser melhor para ti e tal, vamos ver se o plano assim social que foi o programa, fui pagar da Vargem Grande. Fiquei. Quando voltei, monitorado. A cada semana eu ia fazer um teste, o teste normal, fazer lá um copinho lá e tal, parabéns Nathaniel, parabéns, tudo bem, tranquilo. Quando foi em outubro do ano passado, eu fui promovido. Voltei ao cargo, exercer um cargo que eu já tinha exercido em 2006. Falei, pô, tô tranquilo, cara, graças a Deus. Hoje eu não espero mais nada. O que acontecer daqui para frente, super feliz. O que acontecer daqui para frente, para mim é lucro. Estou satisfeito com o que aconteceu. E isso
recaída. E isso já estava acontecendo de 3 em 4 meses, já tinha ganhado a confiança na empresa. Aí um certo dia eu fui fazer o teste, aconteceu alguma coisa? Deu um vacilo, aí testou positivo para cocaína, cara. Vigia, eu falei, pô, será que vai acontecer alguma coisa? É bom ainda participa do programa e tal, tá tudo certo. Só que eu já tinha mudado de centro de custo, quer dizer, já não estava mais pelaquela área, já participava de uma outra área. Quando foi agora dia 3 de abril de 2025, eu fui chamado no escritório, entrei sem saber de nada. Quando eu entrei lá, a menina da RH estava lá e falou assim, infelizmente, hoje você está sendo desligado da empresa e veio uma ordem de cima, a gente não sabe explicar o que aconteceu e tal. A parte externa, ela aceitou e falou, só vou te perguntar uma coisa, eu estou saindo pela porta da frente ou estou saindo pela porta do fundo? Ela falou, não, você está saindo pela porta da frente, mas por dentro de mim é como se eu tivesse morrido, como se tivesse dado um apagão, assim. Eu falei assim, caramba, tudo que eu sonhei, eu vi ficando as estacas para montar essa empresa. Eu esperei 9 anos para entrar, para trabalhar um certo tempo, alcançar o que eu queria para ser desligado. E isso daí mexeu geral comigo. Aí eu acelerei o uso, né? Aí como agora um mês eu entrei na empresa, peguei o cartãozinho, fiquei 3 dias sem ir. Falei, meu irmão, não vou esperar acontecer o pior. Não liguei, o João Henrique atendeu. Falei assim, meu irmão, eu vou me internar. E meti o pé para cá. Falei assim, se eles precisarem, ele coloca outro funcionário lá, uma parte mais importante. É a minha família, mas o sentimento de perda dessa martelando na minha cabeça da música. Eu passei por uma situação idêntica dele, o ano passado também, e não consegui superar não, aí foi só ladeira abaixo. Perdi um trabalho muito bom, numa empresa boa, por conta da adicção de bebida, sabe? E foi a mesma cena, chamaram na sala, Rafael, numa semana eu era o cara do topo das vendas, na outra eu estava sendo desligado por conta de uma situação que aconteceu, numa viagem em Florianópolis. Fui a trabalho. Que na verdade a gente já sabe o que foi que aconteceu, né? Porque eles conversam entre eles, o departamento jurídico, ele olha e fala assim, foi dada a oportunidade, aí o cara fala assim, foi dado. Já existe um tempo de carência para ele, aí o cara fala, foi dado um tempo de carência. Então, mesmo que ele brigue com o maior advogado que tiver, ele não consegue ganhar, porque foi dada a oportunidade e ele não quis. Então, ele não respeitou a empresa, ele não respeitou a família, ele não respeitou nada. Ele fez porque ele quis. Então, esse tipo de funcionário para a gente não quer. E até então nunca tinha conseguido comigo isso, Alex. E aí eu me vi perdendo um trabalho por conta de álcool, sabe? E aí eu não consegui superar, cara. E foi ladeira abaixo até que eu vim para aqui. Mas o interessante é isso, vocês conseguem detectar que é um resultado que quem implantou? Vocês. Né? E assim, e a empresa, se vocês parar para olhar, se coloca no lugar do empresário, ele está errado de ter essa atitude? Não, porque ele sabe que o quê? Pô, ele vai continuar tendo um funcionário que não vai render. Isso vai continuar gerando gasto para a empresa, entendeu? Então assim, funciona assim mesmo. Olhou, deu a chance, deu a oportunidade, puta, não quis, recaiu. Pô, então peraí. Se a gente parar e olhar tecnicamente, de maneira racional, você vai ver que a empresa não está errada. Que você também, lá, se você fosse o dono, você também ia olhar e falar, peraí, vamos dar uma chance para esse camarada.
Aí o camarada vai lá, papapá, recai. Você fala, pô, cara, te dei uma chance, confiei em você, acreditei em você, e você de novo com esse mesmo comportamento. Então assim, você também iria agir, né? Aí, gente, ó, que interessante. Quando a gente vem e fala da administração do tempo. Eu tô durante o dia, cara, qual o tempo que eu tô administrando o meu tempo nos meus pensamentos, né? Porque o que acontece? Os pensamentos é onde nasce tudo, certo? É onde nasce tudo. Então assim, eu também preciso administrar ele em primeiro lugar. Começou os pensamentinhos meio negativos, peraí, cara, tá errado. Opa, isso aqui não me pertence, eu não quero mais esse tipo de pensamento. O que eu posso fazer para trabalhar para aquele pensamento dar lugar a um pensamento bom? Será que eu estou fazendo isso? Ou será que eu estou dando alimento para aquela semente podre no pensamento? Então olha aí para você ver o quanto a administração do tempo vai muito mais além do que o físico. É aqui, ó. Como eu estou administrando o meu tempo aqui, velho? O que eu estou colocando de informação aqui para cada dia mais eu matar a semente podre? Nesse dia, na minha situação, foi o seguinte: todo mundo que estava comigo, a gente foi para a Lagoa da Conceição, lá na tarde livre, ficamos bebendo lá na Lagoa da Conceição. Aí, acabou, era umas 7, 8 horas, todo mundo foi embora jantar, o pessoal certinho foi dormir e o adicto aqui foi beber mais. Aí me meti numa confusão, tomei um pau. O olhão ficou desse tamanho, no final no outro dia. Questão de trabalho também, eu me recordo, foi 4 meses, né, que eu recaí. A primeira internação minha foi no Bairral. E aí eu fiquei no Bairral e antes de eu internar, eu conversei com o gerente da empresa, Martins Fontes, Paulista. Falei para ele na situação que eu tinha recaído depois de 7 anos e tal. Eu precisava desintoxicar, contei para ele, ele falou para mim, não. Conta com a empresa, conta comigo, a gente vai dar total apoio para você, fique em paz. Eu só contei para ele, o meu gerente, eu era encarregado da administração da logística. E aí, beleza, fiz meu tratamento lá, 2 meses, intoxiquei e voltei para a empresa. Quando eu voltei para a empresa, de 100 funcionários, todo mundo já sabia que eu estava cheirando cocaína. Ele espalhou. E aquilo ali me machucou muito, porque ele me deixou de canto, tirou meu cargo, me deixou de escanteio, me tratou de uma forma assim, muito discriminatória. E aí, com 4 dias que eu trabalhei ali triste, sozinho, caiu o VR e a passagem, tudo em dinheiro na minha mão. Não voltei mais. Até hoje. Pois então, cara, ó. Pô, eu fui contando ali, nossa, mas quando ele mandou aquela mensagem pra mim, quando eu tava indo, eu lembro como se fosse hoje, eu tava pela van do Hub, álcool e drogas lá da Luz, vocês devem conhecer, que indica para as clínicas, para os hospitais, né? Eu tava indo ali, eu abri o celular e eu vi aquele áudio dele falando, não, conta comigo, conta com a empresa, o que eu puder fazer para te ajudar. Nossa, aquilo ali me deu uma paz, cara. Quando eu voltei, foi um banho de água fria, todo mundo tava sabendo. Todo mundo olhava para mim e olhava já desconfiado. Olha o cheirador lá, olha o nóia lá. Então, cara. Vai roubar para ele, vai se entender. Só ele sabia. Só o gerente sabia, ninguém mais sabia. Cara, mas ele era um ser humano. Da visão do empresário, né? Eles falavam assim que a pior coisa que tem é a pessoa dar uma notícia para a família que aconteceu um acidente e infelizmente o funcionário, o pai de família, foi atropelado ou aconteceu um acidente e perdeu a vida. O motivo ele vai falar que aconteceu um acidente, infelizmente perdeu a vida por causa que o operador trabalha com máquina pesada, porque o operador estava 2 dias virado, alcoolizado e drogado, fez uma manobra que ele achava que ia dar certo Isso aí. e deu ruim, e esmagou 6 funcionários de uma vez só. E tem que dar notícia para a família. Você imagina? O cara foi de boa, descansou, almoçou com a família, dormiu e na madrugada foi morto de graça por causa que o operador fez o uso de substância, foi trabalhar loucão e fez a merda e matou 6 caras.
Aí vocês entendem como é muito mais profundo, é olhar e falar, não, peraí, a empresa tá certa, porque, cara, é os riscos que se correm, você entendeu? O que a empresa tem que fazer, ela dá uma oportunidade da pessoa se tratar, tá? Isso tem que ser dado, né? Todo mundo tem direito a uma segunda oportunidade, mas, pô, a empresa não pode se arriscar a correr o risco de uma terceira, quarta oportunidade, porque pode acontecer um evento desse. Entendeu? E aí, para você falar para a família? No meu caso, eu achei que ia ter uma oportunidade, mas não me deram não, né? Olha, eu acho que porque todo mundo ficou sabendo, né? Então, depende do grau, né? O grau e também o preparo da empresa, né? Porque às vezes a empresa não tem esse preparo também, né? Para olhar para o ser humano de uma maneira diferente, né? Não olhar só e olhar só como uma peça, né? Só como um cifrão. Depois eu pensei, né, Alex? Eu falei, pô, se eu tivesse falado que eu fui assaltado, né, sequestrado, de repente teria mudado a situação. A gente está manipulando. Quis ser sincero, Rodrigo. Cara, mas a sinceridade sua fez o quê? Você vir onde você está hoje. Sim. Porque é o seguinte, às vezes eu preciso chegar no fundo do poço para entender ao que eu estou errando, entendeu? Se às vezes eu não chego no fundo do poço, eu não vou entender o que eu estou errando. E aí eu vou continuar. É melhor crescer ao fundo do poço, que só tem você mesmo que Aí, galera, aí tem uma outra parte aqui que eu separei, ó. Salmo 90, né, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Então, o que essa passagem tem a ensinar pra gente, cara? Mostrar pra gente que os nossos dias são mais curtos do que a gente imagina e de que eu preciso adquirir conhecimento e sabedoria para saber aproveitar da melhor maneira possível. Cara, então olha que legal, mais uma vez, né? Eu defendo muito sobre vocês começarem a estudar a Bíblia, cara. Não olhe a Bíblia como religião. Olhe a Bíblia como um livro de ensinamento. Aí, ó, a administração do tempo, cara. Eu tô 24 horas aqui, velho. Vamos ser sinceros. Não tem dia que cansa você ficar o dia inteiro sem fazer nada? Pô, cara, então por que não pegar a Bíblia e estudar ela meia horinha? Porque isso daqui é ensinamento, isso daqui não tem nada a ver com religião, cara. Se você começar a estudar a Bíblia, você vai abrir sua mente de uma maneira ao qual você nunca abriu, velho. Só que a gente não faz. Que é verdade, você libertará. Se libertará. O problema é procrastinar, sabe, né? Alex, ficar falando, depois eu vou ler. Não, velho. Começa a colocar uma regra, ó. Põe assim, ó. Eu vou ler 2 páginas por dia. Não precisa ser muito. Mas o grande segredo é você colocar o quê? Uma persistência. Você colocar o quê? Um cronograma que funcione diariamente. Então, por exemplo, eu vou ler 2 páginas por dia da Bíblia. Puta, quanto tempo você vai gastar? 10 minutos? Mas começar. Hã? Isso aí já é uma parte da recuperação, né? Da recuperação. Você se costume ler a Bíblia, já eu procrastinando, já é como se fosse uma recaidinha já. Ó, o tratamento antigo, por que era diferente? Mas no meu ponto de vista, ele tinha um impacto maior, eu acho, na vida das pessoas, né? Que é igual ao tratamento que o Zé passou. Cara, tinha horário e tinha regras para tudo. Você tinha que arrumar sua cama, você tinha que lavar sua roupa, você tinha que ajudar o pessoal a cuidar da limpeza do seu quarto, você tinha que ajudar a varrer o chão, você tinha que ajudar a fazer a comida. Pergunta para ele se funcionou para ele. Pergunta para ele como que era o José antes do tratamento, em questão de organização e depois do tratamento. Como que era na questão? Não? Eu não tinha organização. Depois que eu entrei aqui, eu aprendi a organização. A vida é descontrolada, né? Você tinha pra comer, Não, era uma bagunça total. Agora, Como que era chupar uma amorinha? Tem o pé de amora na piscina? pelo amor de Deus. Pergunta pro Zé como é que era chupar uma amorinha. Eu peguei uma amora uma vez lá, não podia pegar nada, tinha que pedir. Cheguei, peguei uma amorinha, fui justo na hora do almoço, e na minha hora de fazer a oração. A hora que eu fui, o Bertelli falou assim, faz a oração. A hora que ele coloquei a língua, linguão vermelho. Falou, para parar. A louça do almoço é sua, do jantar é sua. E vai escrever 2.000 vezes, não posso pegar nada sem pedir,
Escrevi 2.000 vezes e tinha o horário para entregar. Eu tive que escrever com 2 canetas, senão não ia dar tempo. Não ia dar tempo, eu tinha o horário ali. Não, eu falei, vou pegar 2 canetas para escrever as 2 linhas, senão não ia dar tempo. E tinha que entregar na hora do almoço. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Tudo Olha tem isso. que pedir. Hoje pode pegar no cheio de celular? Não, hoje pode. Mas, cara, Tá carregado, Alex. ó, o que eu quero falar para vocês é aprender o quê? Isso ensinou o José o quê? Essas regras. A administrar melhor o tempo dele, cara. Então, por exemplo, disciplina, mas a disciplina traz organização, Eu cara. vejo você agora de relógio, no nosso tempo não tinha não. Podia. Não podia nada. Ó, outro. O José, a gente aqui antigamente a gente tinha vaca, cavalo, né? Que a gente produzia nosso próprio leite. E qual que é a sua história do leite? Eu tinha que tirar esqueci de tirar o bezerrinho da vaca, porque o bezerrinho tomou todo o leite. O Bertério me chegou e falou assim, ó, você vai ficar 1 mês sem tomar leite. 1 mês sem tomar leite. Só tomando chá. Daí ele terminou, ele falou assim, Zé, já pode tomar. Eu falei, nem tem, não sei nem o sabor do leite mais agora. Imagina para um mineiro. Por Eu quê, sou cara? mineiro. A vaca produziu leite no café da manhã dos pacientes. O bonitão aqui não tirou o bezerro tacou pau no leite. De manhã não tinha leite para a pessoa. Vai pagar a conta. Nossa, mas eu vou falar pra vocês, olha, aprendi muita coisa aqui dentro. Né? Então, cara, Aprendi também, né? Hoje em dia, então, é uma maravilha, né? Eu falei, isso aí eu tiro, pra mim é mamão com açúcar. aí ó, com a vida organizada, o que ele ganha? Tempo. Olha como tudo tem a ver com o tempo. Então, assim, se eu organizo os meus pensamentos, se eu organizo os meus sentimentos, eu ganho tempo, cara. Eu consigo controlar o tempo de uma maneira melhor. Então, assim, a gente tá bagunçado, cara. E ter mais qualidade de vida. Mais qualidade. Por quê? Porque eu vou estar aproveitando o tempo. Equilíbrio emocional. Tudo tem a ver com o tempo, cara. Teve E a uma gente vez não está também, aproveitando. E teve uma vez também, eu coloquei, eu esqueci a meia dentro do tênis. Pra quê? Tô na fila lá do almoço, lá, falei com um amigo meu, falei, vai lá dentro, tira rapidinho antes que o monitor vê. O monitor atrás de mim. Aí não teve mais gente. Levou o tênis lá na mesa, com aquela meia dentro. Falei, o que é isso aqui? Eu falei, meu. Falou, então, já sabe as consequências, né? Se você for na minha casa hoje, não tem uma meia dentro do tênis. Tem uma trauma disso aí, cara. Nossa, a minha casa é tudo, sabe? Parece casa de boneca, com todo o respeito. Respeito tudo certinho ali, sabe? Aprendeu onde? Aqui. Sistemático. Mas é você organizar a sua vida, cara. Então, por exemplo, Quantos anos faz você saiu daqui, você continua na mesma pegada. Qualquer coisinha que eu aí vocês entendem como a recuperação é para quem realmente quer, quem realmente está disposto. Entendeu? Porque você tem que manter regras, você tem que manter manter novos hábitos e, cara, e ser Caxias, seguir fielmente aquilo, cara. Perseverança, a palavra-chave, né? Perseverar. Só que o que o Zé ganhou? Mais uma vez, ele sendo assim, o que vocês acham que ele ganhou até hoje, com 22 anos livre? Qualidade de vida. O que mais? Prosperidade. Organização. O que mais? Prosperidade, mas não financeira. Matou. Tempo livre. Agora, quem não está sabendo organizar o tempo, está ganhando tempo internado. Olha como tem diferença. Organizo o meu tempo, eu ganho tempo livre. Não organizo o meu tempo, eu ganho tempo internado. Então, galera, em 29 anos, vocês têm noção da quantidade de pessoas que eu vi chegar aqui com 20 e está hoje com 50 aqui? E aí? Quem que é o culpado de tudo isso? É a família? É o padre? É a esposa? Não, cara, é ele que não sabe, é o gado, a amora, é o bispo. É ele que não sabe organizar o tempo dele, é ele que não está sabendo administrar o próprio tempo da vida dele. Então ele está deixando os outros fazer o que quer com o seu tempo.
Então assim, ou eu olho para mim e entendo que quem tem que administrar o meu tempo sou eu, ou eu vou continuar entregando o relógio do meu tempo na mão de outra pessoa. Tá tudo certo. Tem cara que vai querer ser administrado pelos outros o resto da vida. Tá tudo bem, cara. Só não culpe os outros. Olha e fala, cara, eu tenho o resultado que eu mereço. Hoje eu estou tendo o resultado que eu mereço para minha vida. Olhe desse jeito para você. Hoje você está tendo um resultado que você merece, não que ninguém merece. É você que administrou de maneira errada o seu tempo. Ó, a gente vem aqui, ó. Como administrar, cara. Eu vou dar 3 dicas aqui de como administrar o tempo, tá? Melhor, para você começar hoje a fazer diferente. Vamos lá, ó. Criar uma agenda diária. Cara, eu preciso ter uma agenda diária para que eu possa seguir na minha vida. Então, por exemplo, pelo menos 3 passos fundamentais eu tenho que ter diariamente que não pode falhar, velho. Aí é com vocês. Trabalhar a espiritualidade, ler um livro, né? Trabalhar a organização da minha vida com as minhas coisas. Como está a organização do meu quarto? Como está a organização da minha casa? A organização do meu carro? Está em dia? Está tudo legal? Eu olhar e falar, não tem nada quebrado? Não tem nada faltando? Não tem nada fora do lugar? Como que está? Então é você olhar e você falar, que 3 pontos fundamentais todos os dias eu tenho que exercer com excelência. Tem um horário para dormir, né? Horário para dormir, horário para acordar. Muito tarde, acordo muito cansado no outro dia, sabe? Já acordo. Então, tá aí, ó. Que tempo que está sendo administrado aí? Tá errado. Então, horário para conversar com a minha companheira, com os meus filhos. Será que eu estou organizado? Será que diariamente eu estou conversando, investindo o tempo correto na minha família? Como é que está? Em mim, será que eu estou organizando o meu tempo? Então, uma agenda diária, você tem que ter. Hoje você tem uma agenda diária. Seu horáriozinho para acordar, seu horáriozinho para dormir. O Zé é regradinho. O Zé é o cara que, ele é regradinho. Todo dia ele tem as coisas dele no horário. Tudo certinho. Tudo. Meu horário de almoço é das 11 a meio-dia em casa. Todo dia sem horário. Já comecei a organizar meu tempo aqui dentro. Comecei a ler 2 livros, eu fiquei um pouco perdido no começo. Aí eu comecei a colocar como meta, vou ler o Viver Limpo no horário livre que eu tenho entre amanhã até o final da tarde, Viver Limpo, e à noite, no horário livre, eu tiro 1 hora para poder ler o livro azul de linear. Legal. Comecei a organizar a minha leitura e usar o tempo livre. Já aqui dentro, já é o começo também. Porque é o seguinte, cara, melhor eu lendo um livro do que eu numa rodinha jogando conversa fora. Ponto. Isso não tem... Cara, vai ler um livro de receita que seja, velho, mas não fica nas rodinhas jogando conversa fora. Quem vai se lascar é você, quem vai continuar na merda é você, não é os outros não. Número 2, cara, outra coisa, ajudar pessoas. Você está investindo, você está administrando o seu tempo em ajudar pessoas? Como que você está fazendo diariamente? Você tem buscado ajudar uma pessoa diariamente? Você tem buscado ver um colega, quando você acorda aí, você dá um sorrisão e falar, cara, hoje você vai ter um excepcional dia, pegar, dar um abraço nesse colega e falar, cara, vamos juntos viver um grande dia, sabe? Levar para uma pessoa uma palavra de conforto. Você tem visto às vezes um colega que está meio para baixo, você ir lá abraçar ele, dar um abração gostoso, sentar, vamos conversar e buscar, nem que for falar umas piadinhas, mas você levar um ânimo para aquele companheiro que está meio cabisbaixo. Como que você tem feito isso hoje? É fundamental, velho, administrar tempo nisso também, em servir o próximo, em buscar ajudar alguém. Principalmente eu fiz isso com pessoas novas que estavam entrando e eu consegui trazer para a reunião de minha 4 pessoas novas que não vinham e começaram a vir. Hoje uma pessoa também que entrou antes de ontem, eu falei com ela, convidei ela, ela falou que hoje 4 mil ela vem com simulado de DNA. Então dessa forma que a gente falou, você complementar, você tentar conhecer, então você precisa de qualquer coisa, eu estou frequentando o LA já vai fazer uns 2 meses já. E eu percebo que o pessoal que vem no LA é o pessoal que está mais assim, precisando mesmo do conforto,
Demais. Tá dando uma força para eles, que nem você falou aí. Entendeu? Vê o cara. Então olha os caras que estão frequentando o NA, vai vendo, durante o restante dos outros dias, pô, vai lá, dá um abraço no cara, dá um abraço de bom dia, dá um abraço de boa noite, cara, você não tá, velho, somente entregando para aquela pessoa, você tá se amando, você tá amando o seu tempo, você vai estar olhando e falando, cara, o meu tempo, ele é produtivo na vida minha e na vida de alguém. Agora, quando eu deixo de produzir, o meu tempo não vale nada. Se eu deixo de ser um bom amigo, se eu deixo de ser uma boa pessoa para alguém, e principalmente para mim, o meu tempo não está valendo nada, cara. Então vai lá, velho, e se entrega. Mostra que o seu tempo vale ouro, mostra que o seu tempo valeu o sorriso de alguém, que o seu tempo valeu aquela pessoa aí numa reunião diferente, sabe? Mostra para você mesmo que o seu tempo vale ouro. Como? Ajudando alguém, cara. Comece a praticar. Você às vezes pode ter dificuldade no começo porque nunca ninguém fez isso por você. Mas você não sabe o quanto você pode fazer isso hoje por alguém, cara. Só precisa começar. Entendeu? A mostrar que o seu tempo é valioso para você. E a terceira, crie lista de prioridades na sua vida, né? Aí a gente vem muito para aquele exemplo que você falou lá. Nossa, mas eu vou sair daqui, será? Poxa, vai ter as festas, eu não ir. Cara, o que é prioridade para você hoje na sua vida? É arrancar, é ir lá num ambiente que você sabe que às vezes pode não ser legal para você buscar satisfazer alguém, ou é você se satisfazer a si próprio e ficar bem, ficar sóbrio, ficar limpo, ter tempo livre? Prioridade. Então assim, muitas coisas a gente faz com medo de magoar, com medo de machucar alguém, a gente vai lá e faz, a gente não sabe falar não. Eu tenho esse problema aí. Então você precisa criar prioridades. Qual a prioridade para a sua vida hoje? É o sorriso de uma pessoa ou é o seu sorriso? É o tempo daquela pessoa ou é o seu tempo? Crie prioridades para que você fale, cara, eu vou fazer isso porque vai fazer bem para mim, é algo prioritário para a minha vida. Porque coisas importantes a gente vai ter o tempo inteiro para estar fazendo, cara, não tenha dúvidas. Mas o que eu tenho que pôr em foco é as prioridades para o quê? Para a minha sobriedade, para o meu bem-estar. Porque adianta se ele não falar não para os amigos e ele ficar parando no bar para conversar com os amigos? Aonde que está a prioridade dele? Está nos amigos ou está em estar limpo? Porque se eu paro em um bar e converso com amigos, eu estou onde? Quem é alcoólatra? Cara, está vulnerável total, está sem roupa, está pelado. Você dentro na frente de um bar conversando com alguém que está dentro do bar. Você está pelado. Agora, se eu colocar a prioridade na minha vida, eu vou saber passar e falar, falou, chamou, finge que não ouço, só cumprimento e vou embora. Por quê? Porque eu tenho prioridades. Eu sei que eu não posso mais correr riscos. Eu sei o que eu quero. Então você precisa criar uma lista de prioridades. Separa a prioridade de coisas importantes. Prioridade, cara, é aquilo que não pode falhar. É aquilo que não pode ser quebrado. Isso é prioridade. Coisas importantes a gente vai ter de monte. Só puxando o gancho que você está falando rapidinho, nós estamos no mês de julho, né? E eu comecei a receber da empresa de janeiro até junho, 6 meses, sem poder trabalhar. Ou seja, eu estava recebendo em casa. Então imagina o tempo que eu tinha para poder ir para a academia, para poder ir para a natação, para poder fazer o tratamento no CAPS, para poder ir na reunião de NA. Me pergunta se eu fiz alguma coisa nesse tempo. Em 6 meses. Nada. Foi o tempo que eu tive mais tempo, eu tive mais condição financeira, eu não fiz nada do tempo para coisas boas e foi algo bem mais, porque os livros não soube usar o tempo. Imagine você ter 6 meses recebendo o seu salário, não precisar trabalhar, ter tempo livre o dia todo, para você fazer várias coisas boas que você não fazia. Não. 6 meses perdidos na minha vida que eu tinha tempo para estar limpo, próximo. Perdeu o tempo. Um aprendizado. O que você está perdendo hoje? Tempo livre. A valorizar. Esses 6 meses aí que eu fiquei aí, praticamente recebendo e o dia todo à toa. Ou usando droga, ou na maquininha, ou com alguma mulher, ou bebendo, ou no bar, ou jogando sinuca, fazendo alguma coisa assim.
Porque a gente fica preso aonde? Aí entra onde, ó? Quais pontinhos, cara? Um ponto principal que faz a gente vender, entregar o nosso tempo, a gente doar o nosso tempo, a gente não dá valor no nosso tempo, é o quê? Os prazeres da vida, entendeu? Então assim, a gente se entrega muito fácil aos prazeres imediatos e os prazeres da carne, muito rápido. Esse é o principal ladrão do tempo nosso, cara. A gente se entrega ao prazer da carne, ao prazer da vida, que tenha resultado rápido. E é isso que você precisa mudar. Cara, por isso que a recuperação se torna algo de quem realmente quer, sabe? Daqueles caras H com H maiúsculo, que fala, cara, vou mudar minha vida de uma vez por todas. Vou buscar fazer o que eu realmente preciso fazer. Entendeu? Então é saber que você não pode mais, cara, se entregar aos prazeres da vida, velho. Esquece. Você vai ter que ser estilo monge. Você vai ter que viver uma vida diferenciada, velho. Onde o não vai tomar conta geral da sua vida. Você vai ter que falar muito mais não do que sim. Mas o que acontece? Isso vai te ajudar a investir tempo de uma maneira correta na sua vida. Boa tarde a todos aí, eu sou o Matheus, mas sou dependente químico aí no Endaço. E aí, mano? Vale a pena, né, a gente abrir mão dos prazeres da carne para a gente ter um futuro construtivo, né? É isso aí. Não adianta esse prazer de momento aí. Isso é louco, cara. Só arrasta. É um problema simples e objetivo, né? Você só tem que fazer, mas a maioria não quer fazer. Então por isso que não funciona, né? Entendeu? E aí, gente, isso é muito importante no que ele falou, porque aí você vê o quanto os parentes estão adoecidos. Então, se você olhar para os seus parentes, você vai ver quantos deles não estão com dificuldades na sua vida, quantos deles estão vivendo uma vida bem mediana por não conseguir enxergar isso ainda. Então, assim, só vão ficar com dependência que acaba atrapalhando a gente. Então, por isso que é o fator principal. Olhe para você e fala, cara, não, peraí, a partir de hoje, a partir dessa aula de hoje, eu vou olhar o tempo da minha vida de uma maneira diferente. Porque você pode, só precisa começar, beleza? Agora a gente vai encerrar por causa do horário. Peço a todos que participaram aqui, muito obrigado, mesmo quem está assistindo aí, ó, que está do outro lado da telinha, obrigado pela participação de vocês. Não deixem de assistir, compartilhe com outras famílias, né? Porque o que a gente falou aqui hoje não foi sobre dependência química apenas, mas sim sobre gestão da emoção, né? Saber ter inteligência para lidar com o quê? Com a nossa vida, com o nosso tempo de uma maneira diferente. Então compartilha, não deixa de compartilhar. Vai lá, põe o dedinho no aviãozinho, compartilha, porque muitas pessoas precisam desse conteúdo para que a gente realmente consiga fazer uma prevenção nas famílias. Prevenção de saúde mental, que é fundamental hoje na família, nessa geração adoecida que nós se encontramos hoje. É a geração mais tecnológica de todos os tempos, porém é a geração mais fraca também de todos os tempos. Olha que louco isso. Com a tecnologia a gente está se enfraquecendo. Beleza, galera? Um beijo. Fiquem com Deus aí. Valeu!